Olá pessoal, essa é a segunda aula sobre citologia, voltada para os alunos do segundo ano. Bom, a gente terminou a última aula falando sobre o citoplasma. O citoplasma é o espaço que existe dentro da célula e ele é preenchido pelo citosol, que é um líquido gelatinoso. Hoje a gente vai falar das organelas que existem dentro do citoplasma. Como são muitas organelas, essa aula pode ser que fique um pouco mais longa. Bom, elas são várias, né? As organelas, elas são como se fossem órgãos que, trabalhando juntos, mantêm a célula viva e funcionando. A intenção dessa aula é vocês conhecerem cada uma dessas organelas, saber a função de cada uma delas. A gente vai começar falando do retículo endoplasmático. É uma organela bem grande que está próxima do núcleo e ela é dividida em duas áreas que funcionam como se fossem organelas separadas. A primeira área é chamada de rugoso ou granuloso, então retículo endoplasmático rugoso, e a outra é o retículo endoplasmático liso ou não granuloso. O retículo endoplasmático rugoso ele tem a função de sintetizar, ou seja, produzir proteínas, porque ele está associado a ribossomos em sua parede. Eu vou mostrar imagens para você daqui a pouco. O retículo endoplasmático liso tem a função de produção de lipídios, né? Então, aquelas substâncias que a célula produzir, que forem formadas de proteínas, é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso. Aquelas que forem à base de lipídio, de gordura, é produzida pelo retículo endoplasmático liso. Um exemplo dessas à base de gordura são os hormônios sexuais. Então, eles são produzidos nas células dos óvulos, dos ovários ou dos testículos, né? Dentro dessas células, quem produz esses hormônios é o retículo endoplasmático liso. Então aqui a gente tem um esqueminha que mostra os dois, né? Nessa parte aqui roxa seria o núcleo, onde está guardado o DNA e tudo mais. Então ele tem uma ligação direta com o retículo rugoso, certo? E tem uma área que é o retículo endoplasmático liso. Aqui é rugoso, ele é chamado de rugoso porque em toda a sua parede estão aderidos ribossomos, que tem a exata função de produção de proteínas, por isso que ele produz proteínas. No liso não tem esses ribossomos, então ele produz substâncias à base de outro material que seria os lipídios, que é a gordura. O retículo endoplasmático rugoso muitas vezes ele é chamado de hair e o liso de HEL. Então, os ribossomos, que são essas bolinhas aqui que estão aderidas no retículo, eles têm a função exatamente de sintetizar proteínas. Tá? Então, o núcleo, o DNA, ele manda informações para esses ribossomos e esses ribossomos transformam essas informações em proteínas. Isso é muito importante, porque o nosso organismo ele é basicamente um amontoado de proteínas. Né? Então, tudo que não é feito de proteína, às vezes funciona por causa de uma delas. Então, por isso é tão importante a ação desses ribossomos e eles funcionam, então, seguindo as ordens do DNA. Aqui um esqueminha de como seria o ribossomo. Né? Ele tem duas áreas, uma menor e uma maior, e elas se juntam. Depois a gente fala do complexo golgiense. Ele tem a função de armazenar proteínas antes de secretá-las. Né? Então, ele tem uma função meio que de correio dentro da célula. Enquanto o retículo tem uma função de produção, o complexo golgiense tem função de transporte. Então, aquilo que é produzido pelo retículo é enviado para o complexo e o complexo golgiense empacota isso e manda para fora da célula.
ele manda essas substâncias para fora da célula porque muitas vezes ela vai ser utilizada em outras partes do nosso corpo. Por exemplo, os próprios hormônios sexuais. Eles são produzidos no testículo ou nos ovários, só que eles são usados no corpo todo. Então, assim que eles são produzidos, eles são enviados para o complexo Golgiense, ele empacota isso e envia para fora da célula. Do lado de fora da célula, esses hormônios caem na corrente sanguínea e assim eles são espalhados para o corpo todo e podem ser aproveitados. Além disso, né, ele sintetiza lisossomos, que atua na digestão intracelular. A gente falou um pouquinho de digestão intracelular na aula passada, quando a gente viu a fagocitose, né, aquele processo onde a célula engloba uma partícula e digere ela. Estão lembrados? Então, o complexo Golgiense atua nesse processo também. E além disso, ele tem uma função bem importante nos espermatozoides, que é a formação do que a gente chama de acrossomo. Essa área é a responsável por dissolver a membrana do óvulo e fazer o espermatozoide conseguir fecundar esse óvulo. Tem algumas imagens aqui. Então, esse é um esqueminha do complexo Golgiense. Então, olha o que acontece. Aqui embaixo, mais roxinho, a gente tem o retículo endoplasmático granuloso, que está produzindo proteínas, certo? Eles mandam essas proteínas em vesículas para o complexo Golgiense. Aqui dentro do complexo Golgiense, isso sofre uma transformação, um empacotamento. E aí, novas vesículas vão secretar isso para o lado de fora da célula. Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, né? As vesículas, conforme elas chegam aqui, elas se ligam na membrana plasmática e mandam esse material para fora. Aqui, a célula que vai dar origem ao espermatozoide, né? O complexo de Golgi, ele forma o grânulo acrossômico, né? Que isso depois vai se transformar no acrossomo, a área aqui da ponta do espermatozoide, que é responsável por perfurar, por dissolver a membrana do óvulo. E assim o espermatozoide consegue fecundar o óvulo. Olha só. Então ele vai dissolver essa camada bem grossa que o óvulo tem, o espermatozoide vai dissolver e vai conseguir entrar. O que seriam esses lisossomos, então? Eles participam da digestão intracelular, né? E também participam daqueles processos que a gente viu na aula passada, fagocitose, pinocitose e plasmocitose. Aqui uma imagem de microscópio mostrando os lisossomos, são essas bolsas aqui que ficam dentro das células. Então olha o que acontece. O complexo Golgiense produz o lisossomo. Quando tem a fagocitose ou a pinocitose, né, forma uma bolsa com o material lá dentro que tem que ser digerido, esse lisossomo se liga lá e digere esse material. Os peroxissomos, eles têm uma função bastante específica dentro das células. Eles parecem lisossomos, mas eles têm uma função de decompor a água oxigenada, que é o H2O2, né? A água comum seria H2O, então essa H2O2 tem um oxigênio a mais e a gente chama isso de água oxigenada. É comum a água oxigenada ser produzida dentro do nosso corpo, só que ela é tóxica, então ela tem que ser eliminada rapidamente. Então quem elimina ela são os peroxissomos. Depois vem as mitocôndrias, que são muito importantes, que elas têm a função de fazer a respiração celular da célula, né? Ou seja, elas combinam o oxigênio que elas recebem do sangue, que vem da respiração, junto com a glicose, que elas também recebem do sangue, mas que vem da alimentação, né? E causa uma reação química, né, de liberação de calor. Ela literalmente queima essa glicose
para liberar calor, para liberar energia. Como consequência, tem a formação também de gás carbônico. Toda queima libera gás carbônico. Portanto, a gente vê aqui, ó, a glicose, C6H12O6, mais o oxigênio, se transformando em gás carbônico, água e energia, certo? Então essa energia aqui que é produzida é um calor. Então as mitocôndrias elas funcionam como se fossem fornalhas dentro da célula. Lá dentro da mitocôndria vai ter então a queima da glicose, que vai fornecer a energia aí que a célula precisa para funcionar, que o organismo precisa para funcionar. Os centríolos são estruturas que são encontradas somente nas células do tipo animal, tá? E eles têm uma função muito importante, que os centríolos têm uma função muito importante, que seria a divisão celular. Eles participam do processo onde a célula se divide ao meio para dar origem a duas novas células. Então, ele que faz a separação do DNA para que as duas novas células tenham a mesma carga genética, tenham o mesmo DNA. Então, aqui são alguns esquemas dos centríolos. Essa é uma imagem de microscópio, uma foto verdadeira, só está colorida artificialmente. Mas esse é um centríolo visto pelo microscópio. Então, os centríolos eles se posicionam em lados opostos e separa o DNA em dois. Nas células vegetais, a gente tem os plastos. São estruturas que podem, são como bolsas, né, que podem conter ali dentro pigmentos ou outras substâncias, né? Quando eles possuem pigmentos, muitas vezes eles são chamados de cromoplastos. Quando não é pigmentos, eles são chamados de leucoplastos. Então, entre os cromoplastos, ou seja, aqueles que carregam pigmentos, né, o mais conhecido é o cloroplasto, que é o que carrega clorofila. Como o cloroplasto é quem armazena, quem guarda a clorofila, e a clorofila é responsável pela fotossíntese, então é dentro do cloroplasto que vai acontecer a fotossíntese nas células do tipo vegetal, né? Aquelas células de plantas e algas. Então todo aquele processo que a gente já estudou, onde você tem a formação de glicose, né? A formação de alimento, utilizando água, gás carbônico e a energia da luz, vai acontecer dentro dessas organelas que a gente chama de cloroplastos. Como a clorofila é verde, então os cloroplastos eles acabam dando a pigmentação verde que a gente vê nas folhas das plantas e das algas. Então aqui uma estrutura, né, de um cloroplasto, como mais ou menos ele se parece. Então ele tem várias estruturas dentro dele, né, que recebem nomes específicos, mas ele como um todo então armazena a clorofila e é dentro dele que vai ter a formação da fotossíntese. É onde vai acontecer a fotossíntese. Um outro esqueminha aqui, agora mais em 3D. Então o que acontece? Vamos fazer uma comparação entre o cloroplasto e a mitocôndria. Eles fazem processos que são considerados muitas vezes opostos, né? Enquanto o cloroplasto utiliza água e gás carbônico para produzir a glicose, a mitocôndria e o oxigênio, né, que a gente não pode esquecer, no processo de fotossíntese tem a liberação do oxigênio, que a gente inclusive usa para respirar. Então, enquanto na fotossíntese está tendo a liberação, a produção de glicose e de oxigênio, a mitocôndria utiliza essa glicose e esse oxigênio na respiração celular e libera água e gás carbônico, certo? A função é que
Na fotossíntese você está produzindo esse alimento, na respiração celular você está aproveitando esse alimento. Como consequência da respiração celular, você tem a formação do ATP, né? Você tem a liberação de calor, de energia, certo? O calor é a energia que move o nosso corpo. Então você tem a produção de ATP, que é uma espécie de uma moeda que o corpo da gente utiliza quando ele precisa de energia. Agora a gente vem falar de vacúolos. Então os vacúolos são estruturas que são como se fossem bolsas, né, dentro das células. E eles podem armazenar ali diferentes substâncias. Então tem vacúolos que são conhecidos como vacúolos alimentares, por exemplo. Eles são encontrados geralmente não, eles são encontrados em células vegetais e ali vai ter o armazenamento de algum tipo de nutriente, né? Então uma proteína, um óleo, né, uma gordura, um amido, que são açúcares, né? Tudo isso pode ser encontrado dentro de vacúolos alimentares. Vacúolos digestivos são encontrados em células do tipo animal e são aqueles que, quando se fundem aos lisossomos, vão fazer a digestão celular, certo? Então vão digerir qualquer partícula aí que essa célula possa ter englobado. E os vacúolos pulsáteis e contráteis, né, que são encontrados em protozoários, que são seres unicelulares, né, formados de uma célula só, que eles vivem em água doce. Acontece que a água entra, né, dentro da célula desses seres vivos constantemente e eles precisam expulsar esse excesso de água que entra no corpo. Então esses vacúolos são pulsáteis, né, então eles pulsam, eliminando a água que entra dentro da célula deles. Então esse é um paramécio, é um exemplo de um protozoário que faz isso. Aqui a gente tem o vacúolo contrátil. A água não encontra nenhum tipo de barreira para entrar na célula, então ela entra livremente. O que aconteceria? Se esse paramécio receber muita água, essa célula vai inchar e ele pode chegar a estourar e morrer. Então ele tem que eliminar o excesso de água que entra. Então ele elimina através da pulsação desses vacúolos aqui. Aqui mais uma imagem de paramécio, essa é uma imagem de microscopia, então é uma foto, e aqui a gente consegue ver bem claramente aqui o vacúolo pulsátil dele, vacúolo contrátil, eliminando o excesso de água. Agora a gente fala do citoesqueleto, que é encontrado em todos os tipos de células eucariontes, e eles têm uma função bem importante aí, porque primeiro que eles vão dar sustentação para as organelas, eles meio que controlam a posição dessas organelas dentro do citoplasma, criando também uma movimentação celular, que a gente chama de ciclose, né? Todo o citoplasma está em constante movimento para que os nutrientes possam ser bem distribuídos dentro dessa célula. Ele é dividido em alguns tipos, né? Microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Vou mostrar a imagem para vocês. Aqui nós temos uma imagem de microscopia do citoesqueleto, então a gente consegue ver os filamentos dentro do citoplasma. E aqui nesse esquema a gente vê como os filamentos ajudam a sustentar as organelas, né? Então aqui em cima a gente tem a membrana plasmática, aqui também. Então toda essa área está preenchida pelo citosol, aquele líquido, né, gelatinoso. Então o citoesqueleto ajuda a manter as organelas todas nos seus lugarzinhos. Então a ciclose é essa constante movimentação que o citoplasma tem, que ajuda então na distribuição dos nutrientes e das organelas pelo espaço intracelular, né, dentro da célula.
O movimento ameboide é aquele movimento que a gente viu onde esses seres vivos chamados amebas, né, eles produzem os pseudópodes, que são como se fossem bracinhos aí. Ela dobra a sua membrana plasmática formando aqueles bracinhos, e ela utiliza isso na fagocitose, ou seja, na alimentação delas. Então aqui nessa imagem a gente tem a célula animal e a gente consegue ver todas as organelas que a gente viu até agora. Então vamos fazer uma breve revisão aqui. Aqui a gente vê o núcleo, né? Também uma organela, onde vai ficar o material genético, onde vai ficar o DNA, e funciona aí como uma central da célula, né? Central de comando. Em volta dele o retículo endoplasmático granuloso, que produz proteínas, o retículo endoplasmático liso, aqui o complexo golgiense, que recebe esse material para enviar para fora da célula, as mitocôndrias fornecem a energia que a célula precisa para funcionar, lisossomos, que vão participar da digestão celular, peroxissomos, que elimina a água oxigenada, centríolos, que agem na divisão celular, e o citoesqueleto. Na célula vegetal, encontra-se todas essas mesmas estruturas, mas além delas outras, né? Os plastos, que no caso aqui é o cloroplasto, né? Aquele que contém clorofila, portanto é responsável pela fotossíntese da planta ou da alga. O vacúolo, nesse caso aqui, é um vacúolo que armazena água. E por fora também aquilo que a gente comentou na aula passada, que por fora da membrana plasmática dessa célula encontra-se a parede celular. Essa parede celular também tem uma função importante aí de dar estrutura para essa célula, já que ela é feita de um material rígido, duro, né? Então isso vai ajudar as plantas a conseguir se manter em pé, certo? Então toda a sustentação que a planta faz é feita ajudada por essa parede celular. Então, em células mais jovens, como por exemplo células de uma folha, assim, a parede celular é mais fininha, então aquele tecido fica mais mole. Quando a gente está falando de célula do tronco de uma árvore, por exemplo, aí essa parede celular já é bem mais grossa, é uma camada bem mais grossa de parede celular, de celulose, e aí o material fica mais rígido. Bom, pessoal, essas são as organelas, as funções de cada uma delas. A ideia é vocês revisarem esse material, fazerem as atividades, que assim vocês vão guardando essas informações e vão se acostumando aí com as funções que cada organela tem. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos. Até a semana que vem.